Fala fiel, nesse vídeo vamos trazer atualizações das principais notícias do Corinthians. Começamos o vídeo falando sobre a negociação de Otero com o Timão. Como você já sabe, o Corinthians fechou a contratação do jogador por empréstimo de uma temporada. Otero aceitou a redução salarial para poder jogar no Corinthians. No Atlético Mineiro, ele ganhava cerca de R$550 mil. No Corinthians, ele vai receber R$400 mil por mês. Lembrando que o Otero vem de graça para o Corinthians e o Timão vai pagar apenas salários. O venezuelano chega para brigar por uma posição com o Luan, o Matheus Vital, o Ramiro e até mesmo com o Arauz, que tem sido a primeira opção do setor no banco de reservas. Isso porque o Otero pode atuar aberto pelos lados ou centralizado. A versatilidade e a bola parada fizeram o Corinthians apostar nessa contratação. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente, a previsão é que ele seja anunciado amanhã, e por isso não estará à disposição para o jogo de amanhã contra o Coritiba. E aí galera, vocês acham que o Otero é um bom reforço? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Agora, com a chegada do Otero, como que o Thiago Nunes pretende usar o jogador? Otero não é um atacante velocista que o Thiago Nunes tanto deseja, mas, segundo o próprio treinador, o jogador tem se caracterizado pela retenção da bola e toques rápidos. Para o treinador, ele pode jogar mais avançado como meia ponta. No meu ver, é basicamente o que faz o Ramiro hoje no Corinthians. Enquanto o Otero ainda não foi anunciado oficialmente, o Corinthians continua sua preparação para o jogo contra o Coritiba amanhã. O Fagner vem se recuperando e pode estar à disposição para esta partida. O Matheus Vital, porém, é dúvida para o jogo e pode ser que o Léo Natel tenha a oportunidade de começar jogando. Outra mudança que pode acontecer é a saída do Gabriel para a entrada do Ederson. Como a torcida estava pedindo, poderemos ver Ederson e Cantilho jogando juntos. Esse pode ser o provável Corinthians para amanhã. Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Sid Clay, Ederson, Cantilho, Ramiro, Luan, Léo Natel e Jô. A torcida do Corinthians estranhou a titularidade repentina do Carlos Augusto, que no início do ano era um jogador que estava fora dos planos do técnico Thiago Nunes e passou a ser um jogador negociável. Depois da retomada do futebol devido à paralisação por causa da pandemia, o Carlos Augusto, de maneira surpreendente, se tornou titular. Já era de se imaginar que, como tinha clubes mostrando interesse no jogador, essa titularidade era um meio de colocá-lo na vitrine para assim o Timão poder negociá-lo. E o que já imaginávamos aconteceu. O Corinthians hoje liberou o Carlos Augusto para viajar para a Itália para assinar o contrato com o Monza. O próprio Corinthians emitiu uma nota confirmando a liberação do jogador. O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos do Carlos Augusto. O Corinthians receberá entre 4 e 5 milhões de euros pelo jogador, algo em torno de 24 a 32,4 milhões de reais na cotação atual. Os valores e percentuais ainda não foram confirmados pelas partes envolvidas no negócio. O Corinthians estava negociando para ficar com 50% dos direitos do jogador, pensando em uma futura venda, mas o Monza queria ter um percentual maior. Não sabemos como ficou o percentual de cada equipe, mas se o jogador for aprovado nos exames, o contrato será assinado e a transferência será concluída. O Corinthians avaliava os 100% do Carlos Augusto em 60 milhões de reais. Galera, na minha opinião, o Corinthians poderia vender até mais caro, mas como está precisando de dinheiro, tem que negociar logo e não deixar a oportunidade passar. E falando em dinheiro, o Corinthians aguarda o Benfica pagar a primeira parcela da negociação do Pedrinho. O clube português teria que pagar a primeira parcela 48 horas depois que o Pedrinho fosse apresentado.
O que o Benfica fez? Pegou o dinheiro que seria do Corinthians e colocou na negociação do Everton Cebolinha do Grêmio. O Corinthians, é claro, não se agradou disso e pressionou o clube português, que, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Corinthians ameaçou até mesmo ir na FIFA. O contrato está assinado e o Benfica tem que pagar. O Benfica prometeu pagar ainda esta semana. Caso o pagamento seja realizado, vai dar um respiro aos cofres do Corinthians. Surge uma notícia de que o Benfica poderia não pagar o Corinthians devido o Timão ter devolvido o Johnny Gonzalez. Mas uma negociação não tem nada a ver com a outra. O contrato do Pedrinho é um e a negociação com o Johnny Gonzalez é outra totalmente diferente. Na minha opinião, o Corinthians tem que pressionar mesmo, pois o clube voltou a ficar com 3 meses de salários atrasados e podendo perder jogadores de graça na justiça. É isso, galera, são essas as informações. Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais corintianos possam receber as notícias do Timão. Até o próximo vídeo.